Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago a resolução de algumas questões que já estão presentes lá no nosso curso de português da SES Gran Rio, específico para este concurso. Acesse agora cienciaexata.com. O link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da nossa turma CIEX. Vamos à resolução de algumas questões, as demais já estão presentes lá no nosso curso de português SES Gran Rio. Vamos lá. A concordância verbal está de acordo, então já venho aqui, já sei que eu preciso da alternativa correta. Todas as pessoas do gabinete do diretor foi à reunião. Concordância básico aqui, concurso do bebê, o verbo já está identificado, faça a pergunta. O que foi a reunião? Todas as pessoas. Aqui é o sujeito e ele está no plural. O que fala a regra de concordância? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ou seja, sujeito no plural, o verbo também no plural. Número singular ou plural. Os 10% gosta. Nada disso. Então, observe aqui, 10 pessoas gostam. Então, aqui nós já vimos que o correto, mas poderia, quando o sujeito é composto por porcentagem seguida de determinante no plural, o verbo vai concordar com o numeral. Mas ele pode concordar também com funcionários, mas funcionários também está no plural. 10% gostam, funcionários gostam. Já deu 7 horas, e agora? Então, quando tivermos os verbos bater, soar, dar, interessante o verbo soar, né, no sentido de fazer barulho, não confunda com suar. Inclusive, a pronúncia correta, a grafia correta é você sua muito, eu suo. Nada de eu sou, você soa, não. Você sua mesmo do verbo suar. Então, quando aparecerem os verbos bater, soar, dar, indicando horas, o verbo vai concordar com o quê? Com o número de horas. 7 horas deram, não é isso? Então, 7 horas deram e nada de já deu. Mas e no meu relógio que está no singular? Isso daqui é uma adjunta adverbial de lugar. Não é o sujeito, não. Agora, se eu falar a frase assim, o meu relógio bateu 7 horas. Qual é o sujeito? Bateu 7 horas. Qual é o sujeito? O que bateu 7 horas? O meu relógio. Aí estaria correto, porque aqui é um sujeito no singular. O sujeito no singular, verbo no singular. Mas aqui você observa que 7 horas bateram. Quem está exercendo a função do sujeito aqui é o quantitativo de horas. Não apareceu o sujeito, esses verbos vão concordar com o número de horas. Surgem novos trabalhos. Vem um termo entre vírgula, retire para facilitar. Surgem novos trabalhos. Novos trabalhos surgem. Então já venho e descarto. Pesquisam-se, opa, tem o se. O verbo eu pesquiso o quê? Verbo transitivo direto. Então isso daqui é uma partícula passivador. Então quer dizer que eu tenho partícula apassivadora, eu tenho uma voz passiva sintética. Então, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente que está no plural. Eu falo como? Novas fórmulas é pesquisada ou são pesquisadas? São. Novas fórmulas são. Então, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto, de fato, é pesquisam-se novas fórmulas. De acordo com a norma padrão, a concordância do termo está plenamente respeitada, ou seja, novamente, questão correta, concurso do Banco do Brasil. A capacitação dos técnicos e o atendimento aos trabalhadores da área da saúde precisam ser desenvolvidos. Então, você já pode ler grifando, olha, feminino, masculino, não é isso? Então, eu já sei, se tem um feminino e um masculino, precisa estar no masculino plural, desenvolvidos certinho aqui. As famílias dos alunos e os professores, então vamos lá, famílias, feminino, professores, masculino.
Aqui nós temos o acolhidas no feminino plural. Não, o correto seria acolhidos, porque quando eu tenho um sujeito composto cujos núcleos estão no feminino e no masculino, ele precisa ir para o masculino plural. O estudo das diferentes disciplinas e a realização de provas bimestrais. Então, vamos lá. Estudo masculino, realização feminino, têm sido planejadas? Nada disso, têm sido planejados. E aqui é importante você observar o quê? Que o tem está no plural, porque é sujeito composto, verbo no plural. Bem interessante também. Terceira pessoa do plural, tem com acento. Tratamento das doenças respiratórias e a vacinação de toda. Então, vamos lá. Tratamento, aí você já vem aqui fazendo a sua prova. Masculino. Vacinação, feminino. Aí, se eu tenho um no masculino e um no feminino, eu preciso colocar no plural. Implementados pelos órgãos. Os arquivos escolares e as notas dos estudantes necessitam ser guardadas. Arquivos, opa, já tem um no masculino e um no feminino, eu preciso colocar no plural esse adjetivo aqui. Então, o correto seria o quê? Guardados. Como disse anteriormente, simplifique. O que você vai fazer? Arquivos e as notas guardadas. Arquivos e as notas masculino e feminino, masculino plural. A concordância verbal também está correta em qual? Olha, se já tem o se, primeira coisa, a César Gran Rio adora mesmo o se. Concordância, ele é muito cobrado. Vamos lá, aspiram-se, aí você já observa, tem uma preposição. Se o verbo vem acompanhado de preposição, ele é impessoal, ele será empregado na terceira pessoa do singular, correto? Então, aqui o correto seria o quê? Aspira-se a alguma coisa, aspira-se. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Com a chegada da pandemia, fazem 2 anos. Então, tem verbo fazer, primeira coisa. Você identificará, opa, é tempo passado, então, verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que será empregado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é faz 2 anos. Nos últimos anos, combate. O quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu já sei que, neste caso aqui, vamos já identificar aqui o sujeito paciente, batalhas comerciais. Então, sujeito paciente no plural. Então, este se aqui é o quê? Uma partícula apassivadora, voz passiva sintética. Vamos colocar na voz passiva analítica, batalhas comerciais são. Então, se é são, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto é combatem-se mesmo. Em várias regiões do nosso país existem problemas. Problemas existem. Os problemas existem. Então, nada de existe. Para garantir a aprendizagem dos estudantes, precisa-se o verbo acompanhado de preposição. Eu já sei, não vai para o plural. O correto é precisa-se de equipamentos. Então, aí você já identifica que eu tenho um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, o se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Eu abrevio assim para ficar mais fácil. Índice de indeterminação do sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Em que frase o verbo destacado está flexionado quanto a número e pessoa de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número você já sabe, singular ou plural, não é isso? E pessoas são as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa. No texto relacionam-se novamente, tem o se,
SES Gran Rio sendo SES Gran Rio. Então, já vi vários sis aqui. Então, a palavra se. Primeira coisa, você vai identificar a transitividade do verbo. Então, nós temos já saber. Relaciona-se. Aqui você já identificou. Olha, esse a é uma preposição. Vem acompanhado de preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o correto seria o quê? Relaciona-se a alguma coisa. Bem simples. Acompanhado de preposição, ele não vai para o plural. Novamente, referiu-se a crase, não é a junção da preposição a, mais o artigo definido feminino a. Novamente, vem acompanhado de preposição, não vai para o plural. Então, pode ser que a alternativa B esteja correta. Referiu-se à eternidade sem dar conta às duas meninas. Agora, este se, será que é índice de indeterminação do sujeito? Será que é uma partícula passivadora? Ou este se aqui, este se é o quê? Uma parte do verbo. Isso daqui é um verbo pronominal. Então, eu posso falar, o que é um verbo pronominal? Vou colocar aqui. É aquele que vem acompanhado do pronome. Então, que seja o me, se fosse de primeira pessoa, referir-me a alguma coisa, ou se referiu-se a alguma coisa também. Então, este se aqui é um pronome. Então, ele não é índice de indeterminação do sujeito, não é partícula apassivadora. Então, eu tenho de procurar o sujeito. Referiu-se à eternidade, vem entre vírgulas. Vamos retirar para ficar mais fácil. Referiu-se à eternidade às duas meninas. Quem referiu-se à eternidade às duas meninas? Sujeito. Então, eu falaria o quê? As duas meninas referiram-se à eternidade. Referiram à eternidade. Então, este se aqui é um verbo pronominal. Este se aqui, ele vem acompanhando, é um pronome que vai fazer com que este verbo seja um verbo pronominal. Está errado por quê? Sujeito no plural, verbo no plural. As duas meninas referiram-se. Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela. Então, este se, será que é índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, ou é um pronome aqui? Então, nós precisamos de ver um pronome oblíquo átono. Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela. Aqueles que creem enganam-se. Então, aqui nós temos um sujeito no plural, o verbo estará no plural também. Então, a alternativa C está correta. Aqueles enganam-se. Aí aqui o examinador, a banca, traz esse justamente para confundir. Enganam-se a respeito. Então, este a aqui é uma preposição. Só que você precisa observar também que, neste caso aqui, eu não tenho um índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui é um pronome oblíquo átono. Está fazendo com que o verbo enganar se torne um verbo pronominal, que é aquele que vem acompanhado de um pronome oblíquo átono. O me, o te, pode ser o se, o nos, o vos também. Então, é interessante você observar que aqui está o sujeito. Aqueles se enganam, aqueles não se enganam. Então, por isso que está correto, porque eu tenho um sujeito. Não é índice de indeterminação. Todos os anos consome-se o quê? Verbo transitivo direto. Muitas balas e chicletes. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito paciente no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. O certo seria o quê? Consomem-se. Esta questão aqui, ela já é mais interessante da SES Gran Rio, porque ela traz essas outras funções do se. Por isso que eu coloquei. Então, esse se é um pronome, vai fazer com que o verbo seja pronominal. Lembre-se disso, o verbo vai concordar com o sujeito. Em muitas culturas, defende o quê? Verbo transitivo direto. A existência da eternidade, sujeito, vamos colocar aqui o sujeito no singular. Então, sujeito no singular, verbo também no singular. O correto seria o quê? Defende-se calorosamente a existência da eternidade.